para responder assim a quem está aqui nos vendo, né, e tal, enfim, que tipo de exame que se faz para identificar a genética? Hoje o bom é isso. Até um tempo atrás tinha que fazer exame sanguíneo, eram exames mais invasivos, os testes mais difíceis e muito caro. Hoje, o teste é feito pela saliva, uma espécie de um cotonete, sim. faz aqui pela saliva, coleta a saliva. Os exames são muito mais baratos, mas muito mais baratos, acessíveis, altamente acessíveis, e com um contingente de genes muito maior do que nós tínhamos antes. O projeto Genoma veio, desvendando o nosso genótipo, e a literatura, quer dizer, a ciência vem nos últimos 20 anos estudando de maneira cada vez mais aprofundada quais genes apresentam maior relação com o desempenho esportivo. E aí o ponto-chave para todos entenderem, de todos os nossos genes, vários deles têm algumas pequenas mudanças na estrutura dele ali do DNA, das bases que nós temos lá de nucleotídeos. Isso é o que a gente denomina de polimorfismos, que são espécies assim de micromutações genéticas, que são absolutamente normais, acontecem em todo mundo. Cada um tem em alguns genes. O reconhecimento desses polimorfismos em cada indivíduo é determinante do entendimento nosso em relação a alguns aspectos do comportamento motor dele, da capacidade de trabalho motor dele. É isso que a gente faz hoje na genética esportiva. Faz os exames, o teste genético, mapeia aí algo em torno de 30, 40 genes e reconhece os polimorfismos desses genes em cada indivíduo. A partir do reconhecimento desses polimorfismos, nós entendemos a relação disso com o trabalho. Por exemplo, com esse polimorfismo aqui, o atleta demora um pouco mais de tempo para começar a melhorar o desempenho. Ele tem um perfil de uma enzima que chama enzima conversora de angiotensina, é a ECA. Ela isso tem a ver com controle de pressão arterial e tudo. E aí a literatura mostrou que essa enzima, o polimorfismo dela, uma outra alteração que o indivíduo apresente no gene que codifica essa enzima tem relação direta com o desempenho esportivo. Isso é maravilhoso. Então, ela é uma enzima que produz um hormônio, que é a angiotensina 2, que é vasoconstritor. Alguns indivíduos têm um polimorfismo dessa enzima em que eles apresentam uma alta expressão dela e outros muito pouco dela. Quem apresentar mais dessa enzima, expressar mais dela, produz mais dessa enzima e, consequentemente, produz mais do hormônio vasoconstritor, da angiotensina 2. Primeiro que já tem uma predisposição genética maior para ser hipertenso. Isso a literatura tem. E no esporte, Cássio, demora mais tempo para ter a vasodilatação para os músculos, para chegar sangue, oxigênio, nutriente, e são indivíduos que demoram mais para responder, por exemplo, ao início de uma competição, ao início de um treino, e que demoram mais para recuperar também. Porque para recuperar precisa de muito sangue chegando e nutriente nos músculos. Então você consegue identificar tudo isso? Exatamente. Aí eu identifico isso, identifico a morfologia muscular, tem um outro polimorfismo de um gene que é de uma proteína que chama alfa-actinina 3. Alguns indivíduos têm um polimorfismo do gene que codifica essa proteína, que é uma proteína muscular, que dá sustentação para a estrutura do músculo. Tem indivíduos, algo em torno de 20% da população, 20% a 30%, dependendo da etnia, que eles apresentam um polimorfismo desse gene em que ele não produz a proteína. Então o músculo dele tem uma proteína a menos na estrutura do músculo. É um músculo mais suscetível a romper, a lesionar. O atleta que me apresentar isso, eu tenho que tomar um cuidado diferente. A carga de treino dele na semana precisa ondular mais. Aí, quando o fisiologista vai monitorar a carga, já está acertado. Esse aqui que tem um perfil desfavorável, um genótipo desfavorável da alfa-actinina 3, não dá para a gente colocar 3 dias em seco. Olha que bacana isso. Sim. Então, agora eu estou falando de 2 genes.
Imagina você ter 30 genes que tem a ver com outros aspectos do metabolismo, da resposta cardiovascular, da resposta inflamatória, do estresse oxidativo, da estrutura dos tendões, quem está mais suscetível a uma lesão tendínea ou não. Aí você compõe isso tudo, compõe com os resultados dos testes fisiológicos. Pensa aquilo que o técnico quer desse atleta em relação à competição, seja no vôlei, no basquete, na natação. Olha para isso tudo junto, quer dizer, começa a casar todas essas informações. Olha a riqueza de se torna complexo demais, né, professor? Absurdamente complexo. Por isso que isso jamais vai ser conduzido por um indivíduo. Então, aí precisa de um coletivo de pessoas. Une expertises. Aí você une expertises para tomar as melhores decisões. Mas esse é um caminho sem volta no esporte e na atividade, no exercício físico não desportivo. Esse é um caminho sem volta no âmbito desportivo e no âmbito do fitness, por exemplo, das academias. É um caminho sem volta.